Olá, começamos aqui de novo mais uma gravação do nosso canal Guia dos Perplexos. Eu acredito que a última atitude que eu fiz no vídeo anterior, que é mutação 4, este será a mutação 5, ao apresentar esta figura, creio que foi um pouquinho surpreendente para vocês, mas é exatamente isto. Lá pelo ano 1600, 1680, a Inquisição estava no Brasil e havia muitos católicos marranos, criptojudeus, como os especialistas chamam, que praticavam o judaísmo. Entre esses católicos também, às escondidas, é claro, porque se a Inquisição soubesse, e a Inquisição veio exatamente através de uma denúncia de que havia criptojudeus no Brasil, aparentemente praticantes da religião católica, mas na verdade praticando o judaísmo, e havia também católicos que praticavam o ocultismo, a alquimia, a maçonaria, embora oficialmente ela só tenha vindo nos tempos de José Bonifácio, mas sempre que há 7 mestres maçons, como nós mostramos a vocês em outras figuras, nós temos uma loja. Não importa se seja ao redor de uma mesa, se essa mesa é em forma triangular, quadrada, retangular, não importa. Então, a suposição bem fundada que eu fiz é que os católicos criptojudeus ou católicos alquimistas, praticantes da alquimia, tinham feito essa estátua de Nossa Senhora Aparecida, o que não interfere em nada no fenômeno dos milagres, viu, minha gente? Porque o milagre não está em ela ter sido feita para qual finalidade. Então, se fosse um escultor tipo Aleijadinho, teria feito para ser colocada em alguma capela católica. Simplesmente, o que eu estou afirmando é que quem fez isso aqui era um alquimista e estava colocando um símbolo do início da obra, chamado nigredo. E isto não acontece só no Brasil, né? Há várias virgens negras famosas. Já disse aqui que a mais famosa é uma da Polônia, de Częstochowa, a Virgem Negra de Częstochowa, né? E o Papa, antes de ser Papa, morou lá e deve ter prestado muitas honras a ela. Vejam, a questão do milagre não tem nada a ver com a minha afirmação agora. O milagre foi quem tinha feito, um grupo de alquimistas, ou 2 ou 3 ou mais, fez essa imagem para poder, diante dela, através de sentimentos que os alquimistas eram místicos, muitos religiosos. Nós vemos aqui no livro das figuras hieroglíficas que as imagens do catolicismo são muito comuns, né? Então, eles professavam um catolicismo verdadeiro. A figura do mestre que eles colocam no livro das figuras hieroglíficas é São Pedro, com a chave dos reinos do céu, com a chave dos mistérios, né? A outra figura muito cultivada por eles é a figura do Pai Eterno, quer dizer, aquele que está nos guiando para chegarmos até o final do nosso caminho, né? Para chegarmos ao final da nossa trilha. Então, eles tinham um culto perfeitamente, vamos dizer assim, ortodoxo, mas misturavam a esse culto ortodoxo, está aqui a figura do Pai Eterno, na maçonaria, o grande arquiteto do universo pode ser Cristo, né, protegido por 3 anjos, né, o trono dele, a presença dele, a proximidade dele é sempre protegida por querubins ou anjos. Então, essa é uma das figuras hieroglíficas, o livro das figuras hieroglíficas de Nicolas Flamel, um alquimista famoso.
Então, eles utilizavam-se da fé cristã, mas um cristianismo heterodoxo. O que quer dizer heterodoxo? Não tinham compromisso com os dogmas da fé, com aquilo que o Papa de Roma e a corrente da tradição apostólica coloca. Eles imbricavam elementos da gnose. E, principalmente, o que veio da escola de Alexandria. Aqui nós temos um símbolo, uma tábua alquímica muito famosa, né? O Sol e a Lua, e aqui o princípio da obra, né? Os elementos primordiais, o fogo, a terra e o ar, e as serpentes alquímicas que guardam a coroa daquele que chega ao reino, Malkut, na Cabala, e que assim está perto ou adquiriu o triângulo misterioso, as qualidades sabedoria, poder e bondade, e, portanto, está próximo de Deus. Daquele mesmo Deus que está ali, naquela figura, né, que para os alquimistas, para se chegar a ele, e para que os querubins que o protegem não impeçam você de chegar, né? O livro da Bíblia diz que o Deus colocou querubins nas portas do Éden, com espadas flamejantes para não se aproximarem. Então, Deus também é retratado muitas vezes na maçonaria, sendo protegido por querubins. A gente vai mostrar, né? Então, o problema desses cristãos heterodoxos, eu hoje seria classificado como um deles, porque estudo alquimia, estudo tarosofia, né? Estudo tarô, né? Estudo cabala, mas o vigário da igreja que eu frequento sabe tudo isso e sabe que isso não diminui a minha fé em Jesus Cristo. Então, aqui está discursos de Hermes Trismegisto, que inicialmente foram considerados suspeitos e depois, finalmente, até os padres católicos, nessa busca pela veracidade, né, da autoria do Corpus Hermeticum. Então, um grupo de eruditos pesquisando chegou à conclusão que o livro é verdadeiro. Então, o que é que a escola de Alexandria buscava? Bom, uma sabedoria que nós hoje não podemos nem imaginar, porque o incêndio da Biblioteca de Alexandria, causado acidentalmente por Júlio César, né, ele tentando defender Cleópatra, terminou contra a guerra. Os sacerdotes tinham colocado o filho do faraó contra a irmã, que era Cleópatra, e Júlio César decidiu, não sem um pouquinho da ajuda do charme da rainha do Egito, tomar o lado dela. E o maior males entre os homens constitui a ignorância relativamente a Deus. É um dos discursos de Hermes. E aqui, né, quando nessas páginas sublinhadas, ele fala frequentemente numa palavra que nós encontramos na Bíblia unicamente no apóstolo João, que tinha ligação com Filon de Alexandria, que era um judeu, que praticava o judaísmo, mas estava ligado à escola de Alexandria, e que é a palavra logos, traduzido por verbo, inadequadamente por palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esta palavra não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia. O vocábulo palavra é dabar, ou dibar, em hebraico, né? Então, não é logos. Logos é grego. Enarque, enó, logos. No princípio era o verbo, o logos. Então, a discussão da escola de Alexandria
era exatamente o que está aqui nessa prancha. Os elementos primordiais, quer dizer, aquilo que o homem, com que o homem nasce, né? Inteligência, vontade, memória, sensibilidade, instintos, etc, etc, e através das correntes cósmica e telúrica, as energias que nos mantêm vivos, aí é mais para yoga, chegar até esse é o caduceu de Hermes, chegar até a condição de rei, em Cabala, Keter, a Sefira, que quer dizer coroa, então isso aqui é equivalente à árvore da vida na Cabala, e a condição de rei só seria possível de ser exercida se houvesse as qualidades dignas de um regente representante de Deus: sabedoria, poder e bondade. Cada lado do triângulo significa isto, né? Então, o equilíbrio entre o Sol e a Lua, razão e emoção, e aí poder-se-ia chegar até o trono divino, a Suprema Coroa. Coroa Suprema, né, já no mundo de Azilut, já transcendente. Então, nessa escola, nasceu o que nós chamamos de hermetismo. Hermetismo vem da palavra Hermes, que era chamada pelos romanos de Mercúrio. E é Mercúrio a primeira coisa que tem que se encontrar na primeira fase da obra, no Nigredo. Então vejam bem, uma coisa é 3 ou 4, quero esclarecer bastante para ninguém entender errado. 3 ou 4 homens católicos, heterodoxos, como eu, professor Marlanf, que uso todo esse conhecimento. A sabedoria para mim é, como disse Santo Agostinho, chegar à verdade, e ele próprio dizia, onde a verdade estiver, aí está a sabedoria. Por isso, ele definia a Igreja Católica como sendo a soma de todas as verdades. Porque Deus, disse Pedro no discurso no templo, não faz acepção de pessoas. Todo aquele que o cultiva no seu coração com sinceridade e faz o que lhe agrada, a Deus, lhe é aceitável, porque Deus não faz distinção de pessoas. Então, o que ele quer é que o homem haja, né, amando sobre todas as coisas, primeiro mandamento, e como disse Jesus, e ao próximo como a si mesmo. Então, essa será a sentença no juízo final. Né? Não adianta levar crachá, muçulmano, católico, judeu, seja lá o que for, evangélico, não. Tive fome e me deste de comer, sede me deste de beber, nu e me vestiste, no cárcere hospitalizado e me foste visitar. Então, essa figura provavelmente foi feita, a dedução é minha, por um grupo de alquimistas católicos que diante dela oravam pedindo as luzes da Virgem que eles acreditavam, não que fosse Maria, não estou dizendo que eles acreditassem na Virgem Maria, mas acreditavam em uma força universal masculina, o eterno masculino, e uma força universal feminina, o eterno feminino. Nós católicos aceitamos isto, é possível, só que para nós o eterno feminino encarnou-se várias vezes e de maneira excelente em Maria, assim como o Christos, né, encarnou-se várias vezes em Buda, em Lao Tse, né, nos profetas, em Moisés, e de maneira excelente em Jesus. Então eles fizeram essa imagem. Diante desta imagem, numa suposta mesa, eles colocavam ali, faziam as suas preces com toda sinceridade, para descobrirem o caminho que está aqui nessa prancha, para chegar através do caos dos elementos até, nós vamos falar mais sobre o caos dos elementos, tá? Será aqueles temperamentos que nós falamos na gravação passada. Cada temperamento
na verdade, é um caos. Então, todos os 4 temperamentos dos quais nós falamos é uma mente caótica, porque todos eles têm defeitos, têm, portanto, algum erro. E o caos é a causa do erro. Então, eles queriam fazer este caminho, chegar finalmente a Deus, supremo arquiteto do universo, Pai Todo-Poderoso, segundo a designação escolhida por Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, e que aqui está num livro de alquimia escrito por Nicolas Flamel. O objetivo, minha gente, era o mesmo. Eles seguramente foram descobertos pela Inquisição, provavelmente foram denunciados, e aí a imagem colocada pela igreja como sendo uma coisa odienta, odiosa, porque, na verdade, era um grupo de idólatras, como é que eles chamavam? De hereges malditos. A palavra herege quer dizer maldito, né? Cortaram a cabeça e jogaram as 2 partes no rio. Isto provavelmente aconteceu lá por 1600, aqui no Brasil, feita pela Inquisição de Portugal, que chegou ao Brasil. O milagre consiste em que, segundo narrativas que vocês podem ver claramente na internet, o rio parou de dar peixes, os pescadores começaram a ter problema até de sobrevivência, porque não pescavam nem para o seu próprio sustento e da própria família, e em determinado momento, numa canoa onde alguns pescadores, 3, 4, 5, estavam pescando infrutíferamente, lançaram as redes e vieram alguns detritos do fundo do rio. Entre esses detritos, um corpo sem cabeça. Eles recolheram o corpo, limparam, botaram no fundo da canoa, lançaram novamente a rede e veio uma cabeça. E quando eles juntaram a cabeça ao corpo, ela se ajustava perfeitamente. Aí está o milagre. Então, aquilo que foi feito por um grupo de hereges foi visto no céu, foi visto por Deus como sendo um ato de fé, né? Algo feito para encontrar o próprio Deus, para caminhar ao próprio Deus, só que pelo caminho da alquimia, na fase chamada nigredo inicial, né? E aí, a partir dali, esvaziaram todas aquelas, separaram a imagem e a cabeça soltas, que depois em casa colaram, e aí limparam as redes e jogaram novamente, e as redes vieram cheias de peixes. E eles encheram o barco de peixe e chegaram no porto muito felizes, porque miraculosamente os peixes apareceram nas águas, assim como naquele milagre descrito no Evangelho, em que os apóstolos voltam para a praia porque não pescaram nada, e Jesus entra na barca e diz: vamos pescar. E aí Pedro diz: Senhor, passamos o dia todo, já são 4 horas e nós não conseguimos pescar nada. Aí chega no meio do mar de Tiberíades, o mestre diz: Pedro, lança a sua rede deste lado. E Pedro lança a rede, e a rede vem tão cheia de peixes que por pouco não se rasga. Eles jogam os peixes dentro da canoa da barca e jogam de novo. E Pedro diz: Senhor, não pesquei. Antes, no início, quando o mestre diz: lança a rede deste lado do barco, Pedro diz: Senhor, nós não pescamos nada, não creio que venha nada nas nossas redes, mas, como a tua palavra é poderosa, eu lançarei a minha rede. E aí, para surpresa de todos, as redes, segundo os evangelhos, vêm cheias de peixe. A história é semelhante. Só que, ao invés do Cristo, o milagre aconteceu depois da descoberta, depois de pescarem esta imagem que eu estou afirmando aqui, hipoteticamente, mas com boas razões para isso. Por que a cabeça estava cortada, decepada, brutalmente separada do corpo? Por quê? Ora, um escultor cristão
que tivesse a encomenda de um padre cristão ou de um bispo cristão de esculpir uma imagem de Nossa Senhora e que tenha feito de madeira negra, não teria motivo nenhum para cortar a cabeça e jogar no rio. Nem o padre, nem o bispo, nem nenhuma autoridade eclesiástica. Talvez estranhasse porque é uma virgem negra, mas as virgens negras são famosas no mundo inteiro. Como eu disse, a mais famosa virgem negra é Nossa Senhora de Częstochowa, na Polônia. Então, supostamente, vou continuar. Então vejam bem, o fabrico da imagem não tem nada a ver com o milagre, depois ela ter se tornado a padroeira do Brasil e a autora de milhões e milhões de milagres que são atribuídos a ela. Duas coisas muito diferentes. Só que mostra isso o quê? Uma grande lição, que aqueles estudiosos de alquimia que se debruçavam sobre a prancha do livro de Hermes, que aqui na maçonaria, no livro sobre maçonaria, está outra síntese, escrito Tábua das Esmeraldas de Hermes. Livro dos Segredos Herméticos. Está aqui. Na maçonaria, portanto, se estuda, ou pelo menos supõe-se que se estuda. Eu fui convidado para liderar esses estudos e eu recusei, porque eu não queria a maçonaria obediencial, eu não queria ninguém acima da minha cabeça, né? Sou livre de bons costumes, então livre quero continuar sendo. Se estivesse lá, não estaria podendo mostrar isso a vocês. E, para mim, é com muito orgulho que eu divido o conhecimento com vocês. Não pelas vantagens de pertencer à loja mais rica da minha cidade. Então, aqui está, né, uma figura semelhante àquela da capa do livro de Hermes, Tábua das Esmeraldas. A ideia da escola de Alexandria era de que Hermes Trismegisto, sacerdote do Egito, representado pelo Ibis, aqui a gente, em algum lugar, a gente tem o abraço maçônico dado pelo Ibis em um maçom. Se eu não saindo daqui, se eu acho, né? Então, aqui está o abraço maçônico dado por Thoth ou qualquer outro iniciador que se retratou como sendo ele a um neófito, a um recipiendário, é assim que se chama, aquele que está recebendo e sendo recebido, recebendo os primeiros segredos e sendo recebido pelo mestre da loja. Então, não tem que ser necessariamente Thoth. Passa a ser o símbolo, como o Irã, do mestre perfeito, daquele mestre que dirige os trabalhos de uma loja para tirar os seus membros do caos primordial, que é a mistura de todos os elementos. Aqui, nessas bolas de baixo, esse círculo de baixo, aparece o leão e a águia, e aparece uma estrela, e aparece os céus e a terra e o mar. Então, com isso aqui está representado o caos primordial. A maçonaria representa o caos primordial de muitas formas, mas aqui está uma dessas formas. No livro de Hermes, 1, 2, 3. Em 3, o fogo, a terra, a água. Tudo misturados, mas que tem que ser separados, que seriam os temperamentos, né? Isso, no final das contas, é uma alegoria. A mesma coisa, como eu disse, a escola de Alexandria supunha que Hermes escreveu o segredo da alquimia, o maior segredo da alquimia, numa esmeralda. E essa esmeralda durante muito tempo existiu no Egito e depois se perdeu. Por isso chamado Tábua Smaragdina, Hermetis, a tábua de esmeraldas de Hermes. Verba secretorum Hermetis, ou seja, as palavras secretas do hermetismo de Hermes.
acho que já esclareci bastante a questão da Virgem Negra. Representaria para os alquimistas o Nigredo e provavelmente eles fariam outras virgens, que não esta é recente. Então, como eles vêm lá do Egito, da escola de Alexandria, mas veja, essa toda branca, a segunda fase da alquimia, chamada de albedo. Ou seja, a Virgem Negra representava a primeira fase, o nigredo, o caos, né? Tudo escuro, as trevas. Na maçonaria, o candidato entra vendado. Então, e esta já representa o candidato depois que já viu a luz. Então, albedo. Poderia ser qualquer imagem de qualquer Nossa Senhora, produzida pelos alquimistas, e diante dela eles iam fazer a segunda fase da obra. Primeira fase, a Virgem Negra. Seja esculpida, seja retratada. E a terceira fase, chamada rubedo, a Virgem estaria em ouro. Está aqui, ó, uma imagem da Virgem, acho que com a criança no colo, sim, com a criança no colo, em ouro. Então, eles idealizaram que o estudo da alquimia seria feito através da imagem da Virgem, porque Jesus é, segundo a fé cristã, humano e divino, né? Deus e homem. Então, no livro das figuras hieroglíficas, aqui, vocês vão ver que o Pai Celeste, ou Ele mesmo, ele está com os dois dedos unidos. Olha aqui, tá vendo? Olha, a mão dele está assim, não assim como o V da Vitória de Churchill, que isso aqui é outra coisa, tá? Não é V de Vitória, não. Então, aqui, né, para nós hermetistas, as duas naturezas, quer seja unir a razão à emoção, o feminino ao masculino, e, no caso da fé católica, a representação da união de Jesus com Deus, uma união íntima, tão íntima como está representado pelos meus dois dedos unidos. Então, eles tinham um simbolismo belíssimo e nada contrário à fé católica. Então, decidiram que, como Jesus já tinha natureza humana e divina, ele não podia mais se aperfeiçoar. Ele era o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Enarque eno logos, kai o logos, en prostonteon, kai theos eno logos. Em grego está escrito assim. Então, se o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, então não havia mais evolução possível para Jesus Cristo. Como ele podia evoluir? Evoluir para onde? Se ele já estava unido a Deus. Essa é a aspiração do alquimista, o chamado matrimônio místico, representados, em algum desses livros eu vou encontrar a figura, por um rei e uma rainha. O matrimônio místico seria a união da alma humana à alma de Cristo, né, ou da divindade, de um modo geral, porque os alquimistas nem todos eram cristãos. Então vejam que o objetivo não colide com a fé cristã, muito menos com a fé católica, que é pura cabala. Como disse Santo Agostinho, toda a verdade é católica, esteja onde estiver. Não importa onde está. Eu, professor Marlanfe, descobri isso e por isso passei a cultivar todas as ciências. Saí do mosteiro de São Bento, eu era candidato a monge beneditino, saí como diácono, porque a biblioteca, onde eles tinham esses tesouros preciosos, tinha uma corrente de uma parede a outra, e no meio da corrente dizem que tiraram isso, mas eu nunca mais fui lá.
No meio da corrente tinha uma tábua, e na tábua escrito inferno. Eu furtei um livro dali e fiz um achego que era um livro preciosíssimo e eu não tinha na minha biblioteca, né? Era um livro de um espanhol. Eu tinha Eliphas Levi, e Levi cita muito esse espanhol, não é Fábio de Oliveto, não, é outro. E eu aí pedi ao menino que espanava os livros que me emprestasse o livro, botei dentro das calças, desci do mosteiro, fui até ali a Avenida Rio Branco, onde havia uma Xerox, e naquele tempo não havia problema, e tirei a Xerox do livro. Vincent Piobi, agora veio à mente. Então, é o mesmo trabalho que Eliphas Levi Zahed, né, Abade Louis Constant, né, o nome dele, né? Então, ele usa um pseudônimo, porque ele era católico, e para escrever sobre magia ele tinha que usar um pseudônimo. Então, ele diz que é o Abade Louis Constant, e o nome dele, na verdade, era Eliphas Levi. Então, ele teve que usar um pseudônimo, ou seja, tudo era feito escondido, tudo era secreto. Então, mas nós já vimos aqui, olha só, que coisa linda, maravilhosa. A última fase do trabalho é chamado rubedo, mas não é vermelho. A palavra rubro quer dizer vermelho, mas não é, é o ouro, a obtenção do ouro. O homem perfeito. Nenhum daqueles 4 temperamentos é perfeito. Eu mostrei os defeitos no vídeo anterior. Em outro vídeo eu vou mostrar as virtudes, mas o que existe em cada um de nós, que não se trabalhou para isto, e mesmo os que se trabalharam ainda tem sempre algo a vencer, né? A caminhada não tem fim, pelo menos não neste plano. Seremos sempre aprendizes, como disse o Gonzaguinha, viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Então, somos eternos aprendizes. Agora aqui está o ouro alquímico. O ícone da Virgem em ouro, ouro puro, numa catedral da Inglaterra. A última fase da obra. Aquele que chegou aqui aperfeiçoou o seu temperamento, a sua inteligência, a sua vontade, a sua memória, a sua sensibilidade, tem o privilégio de conversar com Deus, com os anjos, como São João da Cruz, Santa Catarina de Sena, não importa se homem ou se mulher, né? Santo Inácio de Loyola e Santo Agostinho, e vai por aí. Então, é esse o estágio final que o alquimista aspira a ser. Chamado rubedo impropriamente, porque não é rubro, né? Eles diziam que o ouro que o alquimista queria era vermelho, mas não é, é ouro puro. E São Tomás de Aquino, por acaso, ele diz: vi uma pedra de ouro de um alquimista, e é de um ouro superior ao ouro comum. Está lá numa das obras de São Tomás, eu vi a citação, estou citando de memória. Então, o que é que São Tomás está dizendo? Não sabemos, porque então a alquimia produzia ouro de fato? Não, no que eu estou fazendo aqui com vocês, não vou ensinar vocês a fabricar ouro, porque se eu soubesse estaria rico. Mas é um trabalho psicológico, é portanto uma antropologia que tem uma psicologia finíssima, de grande sabedoria, e que transforma cada temperamento, que é um caos em si mesmo, porque é uma mistura de virtudes e defeitos tão entranhada, tão emaranhada, que o homem termina fazendo aquilo que o apóstolo Paulo diz: magnífica e sincera e humildemente, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Porque 2 forças lutam entre mim, a carne e o espírito. O espírito combate a carne e a carne combate o espírito. É esse combate que está aqui representado, mais uma vez,
no livro das figuras hieroglíficas, tenham paciência, tá? Porque eu marco, mas depois... Os dois dragões. O dragão alado, representando o espírito, que influencia diretamente a razão, que se conecta diretamente à razão, e o dragão terrestre, sem asas, que representa a emoção e que quer o prazer, a diversão, quer dizer, usa o tempo em futilidades. Deus nos deu existência e nos deu um tempo, mas não nos disse, quer dizer, nos disse através das religiões, nós temos uma ideia do que fazer com o tempo. Mas quantos fazem bom uso do tempo dado por Deus? Quantos fazem a alquimia ou a cabala ou a maçonaria de um modo sério? Não a maçonaria falsa que tem 276 canalhas na Câmara Federal, réus da Lava Jato, que tem um grande patife, que é Michel Temer, que é mestre maçom. Como é que eu posso me dizer irmão desse patife, desse canalha, que foi preso 2 vezes? O Renan Calheiros, que já foi expulso do Senado, né? O Tribunal Supremo Tribunal Federal pediu à Câmara, ao Senado, que votasse a expulsão dele, e ele está fora. E de outros, e de outros, e de outros. Eu não sou irmão desses canalhas que deixaram que o dragão terrestre vencesse o dragão celeste. Então, cada temperamento já é por si imperfeito, porque é a mistura dos dois. Tá vendo aqui, ó? 2 dragões de cor amarelada, azul e negra dentro de um campo. Azul, o dragão celeste, de asas. E de cor negra, o dragão terrestre. Então, o dragão celeste azul, o dragão terrestre negro. Portanto, a virgem em negra seria esse dragão negro. E eles pediam, eles imploravam, eles oravam, eles tinham conhecimento perfeito da religião tradicional e tinham um grande respeito pela Torá, porque eram judeus que têm como representação de sua representação da sua busca, da sua verdade, né? Em várias... Eu quero encontrar ela só. Aqui já encontrei, mas encontrei misturada com muita coisa. Então eu queria encontrar ela sozinha. Talvez no livro de Cabala seja mais fácil. A menorá, que eu quero mostrar a vocês, é a menorá. O castiçal de 7 braços. E a estrela de Davi. O masculino e o feminino. O feminino representado pelo triângulo virado para baixo. O masculino virado, simbolizado pelo triângulo virado para cima. E a obra dos 7 dias, que seria você fazer o que Deus fez. Criar o seu universo. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. E aqui, o Deus menor, mas que eles usavam para não escandalizar os judeus. Yod, Re, Val, Re. Javé. Nós sabemos que o Deus verdadeiro é El, Elohim, Elohá, né? Eli, como Jesus chamou na cruz. Mas aqui teria como usar o seu tempo. Assim, como Deus usou os 7 dias. De que maneira fazer isto? Unindo a razão à emoção, o feminino ao masculino. E assim você se torna Javé. Então Javé é um Deus muito humano. E você pode se tornar ele. E a partir daí é que os livros de Cabala vão nos dizer que é a partir daí que você poderá ir além. Né? Então, primeiro é nessa para o eu sou. Eie, Axé,
Eie. A frase dita por Moisés diante da sarça ardente no Monte Nebo, me perdoa Eduardo Rei, mas ele coloca no Monte Sinai, não foi. O encontro com o anjo da sarça é no monte, do Horebe, a sarça do Horebe. No Nebo ele se despede de Josué e do povo judeu. No Sinai ele recebe as tábuas da lei e a teofania, onde Deus fala com todo o povo. Então, só chegando a Yahvé, que está protegidíssimo. Olha, ele é representado por esse grande brilho. É um anjo que fez o universo e é protegido pelas hordas angélicas que não deixam nem os demônios, nem os homens se aproximarem dele. Então, na claridade onde ele habita, então é uma luz inacessível. Então é primeiro necessário tornar-se Javé, para depois então tornar-se Eli. Claude Saint-Martin gosta desse nome, Eli. E esse trabalho é feito através da escada de Jacó. Aqui nós temos o sonho, o famoso sonho de Jacó, subindo e descendo, mas não devemos descer, devemos subir e continuar subindo, como na prancha maçônica, onde nós subimos e continuamos subindo, mas existe aqui essa é a verdadeira subida, ascensão pela maçonaria e pela cabala. Não é uma escada rigorosamente reta, é uma voluta, é a figura feita com uma voluta, o Fibonacci, né, os números Fibonacci. Então dá uma voluta, né, uma espiral, e você vai subindo por essa espiral através do mérito, né, através do seu trabalho acurado de vencer as próprias paixões, e chegar assim até o supremo arquiteto do universo, né, o Criador. Então, começa-se morrendo para o mundo, tanto aqui como na alquimia, e termina-se, né, no final, subindo por aquela escada até se atingir Yahvé, o grande arquiteto do universo, que não é uma pirâmide que um fica lá em cima sempre mandando e os outros ficam cá embaixo sempre obedecendo, um sempre com muito poder, muito dinheiro, né, e com tudo para si, e o resto fica com as migalhas que vêm dele. Não é assim. Então, perdi a tábua de esmeraldas que estava há pouco tempo com ela na minha mão, né? Então você tem que entrar no templo. Aqui está a sala hipostila, que é justamente o templo, mas de fora, visto pelo profano, de fora. O profano tem que entrar. Como nós vimos em outras figuras, o profano tem que entrar, ele tem que adentrar o templo. Aqui está mostrando o profano de fora. Só adentrando o templo é que ele vai poder ver lá dentro, né? Depois de se transformar de touro em homem, em leão, de leão em homem, de homem em águia, os querubins vão deixar ele passar e ele vai chegar à Arca da Aliança, que é Javé. Também chamada noiva divina, que é o homem que atingiu a semelhança da divindade, mas de Javé, porque El é outra história. El é outra história. Depois eu vou mostrar a vocês. Olha aqui, está escrito naquela sala onde tem o crânio: visita interiora terra, visita o interior da terra, retificando invenias
occultum lapidem. E sendo reto, encontrarás a pedra esmeraldina, a pedra escondida, occultum lapidem, a pedra que Hermes escondeu, né, da tábua de esmeraldas. Olha que trabalho maravilhoso, como é que a igreja pode ter excomungado os homens que fazem esse trabalho, essa perquisição, né? Aqui nós temos no tarô, representado pelo tarô, a fase chamada o caos inicial, o princípio da obra, o louco, em cuja sacola estão os objetos que aqui ele colocou sobre a mesa. Como esse desenho foi feito na Idade Média, aqui não está claro os objetos, mas nós vamos mostrar a vocês em outros tarôs, que aqui temos 4 objetos representativos da inteligência, vontade, memória e sensibilidade. As 4 faculdades superiores do ser humano. Então, no tarô, aqui nós temos o caos primordial. Está aqui na mochila do louco os objetos simbólicos, inteligência, vontade, memória e sensibilidade, que ele coloca aqui sobre a mesa, onde provavelmente estaria a imagem da Virgem Negra, o Negredo, a imagem da Virgem Branca, o Albedo, e a imagem da Virgem Vermelha, amarela, em ouro puro, ouro puro. As 3 imagens aí. Então, as 3 fases da alquimia: Negredo, Albedo, Rubedo. Querem mais? Teremos, mas não hoje. Então, veja bem, isto não invalida os milagres que elas fizeram. Eu sou católico, eu acredito em milagres, acredito e peço para mim e para os meus amigos. Então, uma coisa é um grupo de alquimistas fazer uma imagem e, diante daquela imagem, fazer os seus estudos místicos e filosóficos, né? Alquímicos, cabalísticos, e com a ajuda de Deus, porque eles tinham certeza de que, se não houvesse a ajuda divina, não haveria progresso. Aqui nós temos uma figura que é a coluna quebrada, simbolizando a queda do homem. Quer dizer, um anjo aqui lamentando, triste, o tempo, Saturno, atrás desse anjo, e ele vendo a coluna partida. O homem, coluna da criação, quebrado, a queda. A queda. Portanto, o homem desintegrou-se, separou-se de Deus, se desfez. Aqui nós temos a mesma coisa, um pedaço da coluna aqui e outro pedaço no chão. Então, aí está, a coluna quebrada é a queda do homem. Aquilo que afastou o homem de Deus. Ele era uma coluna, uma construção perfeita, feita pelas mãos de Javé, né? E quer seja, como nós dissemos aqui, parte-se desse princípio, a morte simbólica, e para se construir o que simbolicamente era um edifício, mas na verdade era o interior, o edifício interior. Por isso, pedreiros, artesãos, construtores, em uma palavra, mas construtores da humanidade, construtores do homem. Pedro diz: vós sois o edifício espiritual de Deus. E Paulo diz: porventura, irmão, desconheceis que o Espírito de Deus habita em vós? O que é que tem aqui dentro? Deus. E aí a maçonaria vai apresentar o caos original de outra maneira. Seria... Aqui é cabala, não quero cabala, eu quero maçonaria. Então, vai representar o caos primordial de várias maneiras. As colunas estão aqui para serem reconstruídas, né? Então, o homem
não importa em qual dessas ordens de... Você vai estudar as colunas na maçonaria, mas qual delas? Não importa. O que importa é que o homem primordial quebrou. Não importa qual dessas colunas ele era, mas ele quebrou. Né? São colunas que simbolizam os quatro. Aqui nós temos 5, mas são 4, né? Uma coluna na mesa do mestre, uma coluna na mesa do primeiro grande oficial do mestre, outra coluna na mesa do segundo grande oficial do mestre e outra coluna no altar. Né? Então são 4 colunas, aqui colocaram 5, então já é outro tipo de simbologia. Para nós interessa apenas 4 delas e, portanto, o homem quebrou essa maravilhosa coluna, né, feita por Deus e decidiu depois colocar-se em uma escolha entre a pirâmide ou a águia. Uma sociedade estratificada onde os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E assim se chega à miséria. E acima de tudo tem um grupo, uma elite, 1% da população mundial, que são 7 ou 8 bilhões. Então 1%, né, 10% já são os privilegiados, mas esse 1% são de trilionários. E a escolha para ser feita, a águia ou a pirâmide? A maçonaria diz nenhuma nem outra. O caminho, a caminhada é ascendente. É uma escada, mas é uma escada, é uma voluta. É um caracol, é uma escada em caracol. E é assim que nós vamos fazer. Então, veja bem, não estou discutindo o mérito dos milagres da Santa, nem de Nossa Senhora de Fátima, nem de Nossa Senhora da Aparecida, nem da Virgem de Chestokova, nem de nenhuma Nossa Senhora. Das graças desatadoras de nós, que estamos dizendo que os alquimistas usavam a figura da Virgem porque ela é humana. Ela é humana. Enquanto que Jesus já é humano divino. Ele já atingiu a união. Então, se nós queremos atingir essa união com Deus, ele já não serve de modelo para nós, porque ele já está lá. Então, é como dizia um padre, que muita gente diz assim, na verdade, os maus cristãos: Pai nosso que estás nos céus, ficai lá, e me deixa levar a vida na esbórnia. Então esse é o Pai Nosso, né, dos vagabundos que dizem que são cristãos ou católicos, mas se não querem que Deus continue dando a ele uma vida onde ele gasta com futilidade. Então, assim, a partir do caos dos elementos, representado por essas 2 cartas que vão ser mais decodificadas, nós terminamos esse vídeo a 53 minutos, agradecendo àqueles que virem e derem o like se gostaram, façam o comentário se acharem apropriado e, sobretudo, se inscrevam no canal. Precisamos da inscrição de vocês para valorizar o nosso trabalho. Nos despedimos, com imenso prazer de ter partilhado o meu conhecimento com vocês. Até a próxima.